Vossa Excelência fez agora, como eu disse há pouco, numa parte, entre aspas, a Vossa Excelência, um brilhante pronunciamento. Teceu comentários da maior importância sobre vários assuntos, iniciando pela renúncia do Papa agora na segunda-feira, e Vossa Excelência fez uma referência que, como tendo sido um ato de coragem do Papa, né? E eu acredito que sim, porque ele, ao sentir que não tinha mais condições físicas de exercer o seu mandato papal, ele achou por bem se recolher à clausura para que outro Papa a ser eleito pelo Colégio dos Cardeais pudesse, então, assumir o comando da Igreja Católica. Este foi a quarta renúncia de um Papa, o último pelos anos de 1400. Então, é um fato que todos nós temos que pedir as bênçãos de Deus agora para que o Colégio de Cardeais possam, já no final, durante o mês de março, ele deixa o papado no dia 28 de fevereiro, possa ter as bênçãos divinas para a escolha de um novo chefe da Igreja Católica, para dar continuidade ao exercício papal. Vossa Excelência falou também do voto secreto, eu concordo com Vossa Excelência, devemos extinguir a votação secreta, acho que, como Vossa Excelência colocou, devemos assumir as nossas escolhas e defendê-las pela consciência de cada um dos senhores parlamentares. Acredito, como disse há pouco, que alguns casos, como é o caso do veto, da apreciação do veto sobre o fator previdenciário, que nós temos condições de derrubá-lo nesta sessão, repito, histórica do Congresso Nacional, que vai apreciar os mais de 3.000 vetos e, lamentavelmente, eu, ao final da semana passada, fiz aqui um pronunciamento e fiz referências à necessidade da regulamentação que nós chamamos de famigerada Lei Candir, que penaliza todos os estados exportadores, em especial aqueles que exportam produtos primários, como é o caso do meu estado, do estado do Pará. E desde que a lei foi promulgada, e já lá se vão 15 anos, 16 anos, que o Congresso Nacional tinha que regulamentar a lei, e não faz, ou seja, nós não fazemos o nosso dever como legisladores. E aí o Supremo Tribunal Federal, como colocou um prazo para que o Congresso também defina as novas alíquotas de distribuição dos fundos de participação dos estados e dos municípios, que terminou em dezembro de 2012 e aí foi prorrogado por mais 150 dias. Então, o governador Simão Jatene vai ingressar no Supremo Tribunal Federal com o apoio de todos os parlamentares, independente de coloração partidária, independente de ideologia política. O apoio será unânime da bancada de todos os parlamentares do meu estado, do estado do Pará, para que possamos pedir ou levar ao Supremo Tribunal Federal a necessidade da regulamentação imediata da Lei Candir. E teremos, não tenho dúvida, apoio das bancadas dos demais estados que sofrem com a não regulamentação, porque não são ressarcidos das suas perdas que os tesouros de cada estado sofrem. Cada estado sofre. Então, tem vários temas, senador Paulo Paim, que nós precisamos agora, que vamos iniciar o ano legislativo, a sessão legislativa de 2013, nós temos condições de fazer um trabalho que venha, como todos nós queremos, ser feito em favor do Brasil, e não de uma sigla partidária, e não de um grupo político, mas de todos os brasileiros, porque são assuntos da maior importância que dormitam no Congresso Nacional e que é preciso que se faça avançar. Ainda na quarta-feira, uma semana atrás, eu estava participando de uma sessão
de uma sessão de aprovação de um relatório da medida provisória 5, se não me falha a memória, 582. São tantas que a gente se perde na numeração, inclusive, mas acho que foi a 582. E, na ocasião, o relator, ele não acatou uma emenda e disse que essa emenda poderia vir numa outra medida provisória. Eu fiz um comentário, na ocasião, que era lamentável que o Parlamento brasileiro fizesse solicitação que o Executivo encaminhasse medidas para cá, quando nós todos achamos que as medidas provisórias não deixam que se faça o trabalho legislativo. E é assim mesmo, quer dizer, nós estamos pautados pelo Executivo, nós estamos pautados pela vontade do presidente de plantão, seja ele de que partido for. Eu não estou me referindo ao presidente atual, ao anterior, mas a todos que exerciam o direito de encaminhar ao Congresso Nacional medidas provisórias. Só que nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer com que o trabalho legislativo ocorra na forma que deve ocorrer, ou seja, por que medidas provisórias e não projeto de lei? Se tem alguma urgência, que venha com urgência, mas que dê para que se possa definir, discutir e não ser feito como acontece, lamentavelmente agora, que as medidas provisórias chegam até por uma decisão do Supremo, agora elas passam por uma comissão mista de Câmara e de Senado para que seja feita a análise da urgência e da admissibilidade, que nem isso era feito anteriormente. Lamentavelmente, foi preciso, mais uma vez, que o Supremo viesse definir o que o Congresso Nacional tem que fazer para que nós, então, instalássemos essas comissões de atendimento dos preceitos de urgência e admissibilidade das medidas provisórias. Mas, mesmo assim, o Executivo não admite emendas, não admite apreciação do Legislativo para enriquecer, melhorar as propostas do Executivo. Não, eles vêm, como se diz, e Vossa Excelência é ligado aos trabalhadores e sabe que os trabalhadores chamam de prato feito. Então, esse prato feito que vem do Executivo, ele tem que ser digerido de uma forma sem que possa colocar qualquer tipo de legislativo para que aqui se faça algum melhoramento. Então, isso tem que ser diminuído e, quiçá, extinto. Mas eu queria, senador Paulo Paim, aproveitar este momento de retorno aos trabalhos do Senado Federal, de iniciar uma série de pronunciamentos que farei a partir de agora. Hoje faço uma análise mais abrangente da questão da economia brasileira. Me preocupa muito, senador Paulo Paim, me preocupa muito o caminho ou qual o destino que a equipe econômica do governo da presidente Dilma quer levar o nosso país. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Até o ano de 2011, a imprensa e os mercados internacionais estavam tomados por um grande entusiasmo em relação ao crescimento econômico brasileiro. Isso é fato. O Brasil, como se dizia, era a bola da vez. Os investimentos externos, todos sendo de forma preferencial canalizados para o nosso país, que isso é para ser aplaudido. A revista britânica The Economist, por exemplo, publicou um artigo intitulado, aspas, "O Brasil decola", fecho aspas, em 2009, fazendo um diagnóstico que, à época, era praticamente unanimidade. Até 2009, o Brasil era tido no mercado globalizado da economia mundial como um país que estava em fase de crescimento e era considerado um país onde os investidores podiam fazer aqui as suas aplicações, que estariam fazendo com segurança. Hoje, há dúvidas com relação a isso. Os próprios economistas dos grandes revistas internacionais
colocam dúvidas em relação ao futuro, a médio prazo, lamentavelmente, do nosso país. A mesma The Economist, entretanto, mudou drasticamente sua visão acerca de nossa economia, senhor presidente. Tanto que, recentemente, publicou um novo artigo, desta vez intitulado, aspas, o Brasil despenca, fecho aspas. Lá em 2009 era, aspas, o Brasil decola, fecho aspas. Agora, em 2012, aspas, o Brasil despenca, fecho aspas. No qual se refere à nossa economia como texto do artigo da revista The Economist, aspas, criatura moribunda, fecho aspas. Esse é um bom exemplo que dá a medida de como o clima mudou em relação ao país, lamentavelmente, em 2012. O ano passado foi um divisor de águas na forma como o mundo vê nossa economia. Em 2012, os analistas do mundo todo passaram de um estado de, aspas, Brasil mania, fecho aspas, ou seja, um grande entusiasmo em relação ao Brasil, para uma visão mais realista e cética sobre o potencial de nossa nação. Atualmente, tanto na imprensa quanto entre os mercados e investidores, há muita incerteza sobre os rumos que a economia brasileira tomará a partir de 2013. Entre as causas centrais da mudança, senador Paulo Paim, está a desaceleração econômica dos últimos 2 anos. De 2004 a 2010, nosso PIB, Produto Interno Bruto, cresceu a uma média anual de 4,5%, chegando em 2010 aos 7,5%, que encheram de entusiasmo mercados e investidores. A expansão mais modesta em 2011, de apenas 2,7%, foi interpretada por analistas como um ajuste em relação ao ano anterior, quando se acredita que o PIB tenha crescido mais do que seu potencial estimado em 4%. Eu diria, senador Paulo Paim, que essa interpretação de um ajuste deveria ter sido, lá atrás, interpretada como uma luz amarela na economia brasileira, e não como um ajuste em função do crescimento de 2010 ter alcançado 7,5% do PIB. Pois bem, vem um ano novo e, lamentavelmente, crescemos apenas 1% em 2012. É o PIBinho, como se refere a presidenta Dilma. Isto, convenhamos, não era esperado e não foi bem recebido pelo mercado econômico. Neste ano de 2013, senhor presidente, devemos enfrentar um desafio econômico. Ou voltamos a crescer, no mínimo dentro de um patamar em torno de 3% ou 4%, mas não basta, e aí os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, têm que entender isso, não basta a vontade do ministro Guido Mantega. O ministro Guido Mantega vai para a imprensa, como foi ao longo de 2012 todo, o Brasil vai crescer com 5%. Os analistas diziam que não crescia nem 3%. Quando ele entendeu que não crescia 5%, ele vai crescer 4%. Os analistas diziam que não crescia nem 2%. Senador Paulo Paim, o ministro Guido Mantega tem que melhorar a sua bola de cristal, porque senão ele vai perder credibilidade. Credibilidade. Quem perde a credibilidade não é o ministro, não é a pessoa do ministro, é o nosso país, junto aos organismos internacionais. Não pode o ministro Mantega querer fazer declarações que possam entusiasmar a população brasileira, quando, na realidade, ele também não acredita, tem certeza absoluta, porque ele tem conhecimento para isso. Então, ele não pode tentar enganar os brasileiros permanentemente, como vem fazendo ao longo desse tempo. Neste ano de 2013, senhor presidente, como eu disse, nós temos que enfrentar, todos nós brasileiros, para que o Brasil volte a crescer efetivamente, no mínimo, 3% até 4%, isso é o que nós todos esperamos. E aí, que eu disse e repito, nós precisamos mudar
mudar o rumo da economia brasileira. E aí vamos fazer alguns pronunciamentos dessa linha. A sociedade brasileira nunca esteve tão endividada, Trabalhadores, empresas brasileiras. Por quê? Porque o rumo da economia de investir no consumo chegou ao nível de endividamento que hoje não se sustenta mais. Não tem mais como a sociedade brasileira de tomar novos recursos de endividamento. Próprios estados, os próprios municípios estão sem capacidade de endividamento. E aí nos preocupa muito. É o relaxamento da lei de responsabilidade fiscal, para que esses entes federados possam, então, como o governo da União, o governo federal não abre mão da concentração de receitas de mais de 60% de tudo que a nação arrecada para ficar no poder da União, ele não abre mão, ou seja, não faz a revisão do Pacto Federativo. O que é que o Executivo faz? Oferece, entrega aos estados e municípios novos recursos, mas na rubrica endividamento. Isso não é saudável. Nós temos que trazer investimentos fazendo redistribuição dos recursos da federação, são recursos de todos os brasileiros, isso com a revisão do Pacto Federativo, que nós, no Congresso Nacional, temos que assumir, senador Paulo Paim, como Vossa Excelência assume as bandeiras dos mais necessitados. Nós temos que assumir esta bandeira da revisão do Pacto Federativo, porque se assim o fizermos, nós estamos assumindo também a bandeira dos mais necessitados, porque estados e municípios vão poder agir no atendimento. Que eu concordo plenamente com Vossa Excelência, temos que, de fato, rever o Pacto Federativo. Isso tem que ser um compromisso de todos nós, independente como eu digo, de coloração partidária, de ideologia. Nós temos que assumir, porque isso vai melhorar a qualidade de vida. Este PIB, que sempre, quando nós falamos em economia, nós nos referimos ao PIB. O PIB é de 7%, é de 4%, de 1%, lamentavelmente, como foi o de 2012. Mas o que nós devíamos medir não era o produto interno bruto. O que nós devíamos medir era, não sei como chamar, mas seria um produto interno da felicidade, pô. Isso sim que deveria ter uma forma de mensurar até qual nível de felicidade estão os brasileiros, pô. Como é que eles estão vivendo? Se nós descermos as necessidades de saúde, por exemplo, é uma catástrofe a nível de Brasil. Se nós formos ao Pará, nós vamos ver, e o Pará não é regra geral. Os mais necessitados não têm acesso à saúde, não têm acesso. Então, nós temos que melhorar o nível, o produto interno de felicidade dos brasileiros. Esse, sim, seria um indicador a ser medido pelos governos para saber se a economia está no caminho certo ou não. Porque você tem que crescer a economia, mas tem que crescer a qualidade de vida de todos os cidadãos, de todos os brasileiros. Essa é uma previsão que eu me referia, de 3% a 4% em 2013, do próprio Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, que foi quem, em 2001, criou o acrônimo BRIC, para designar as nações emergentes, que em 2050 igualaria o seu peso econômico ao de países do mundo rico. Quer dizer que lá em 2001, o economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, criou o BRIC, para referir o conjunto de países em desenvolvimento. Então, se o Brasil não voltar a crescer 3% a 4%, no mínimo, agora em 2013, corre o risco de nós sairmos desse grupo, porque nós estamos cada vez mais nos afastando da China, nós estamos nos afastando da Índia, da Rússia, e como é que nós vamos ficar? Num conjunto que cresce e o Brasil não cresce, vai ficar a reboque. Então, nós podemos, inclusive, sair deste bloco dos BRIC, que são os blocos dos países em desenvolvimento. Senhor presidente, como disse,
Este ano de 2013 será decisivo para a economia brasileira. Após um ano marcado pelo fim da euforia dos mercados e investidores internacionais em relação ao Brasil. Dessa forma, é essencial que neste ano consigamos demonstrar que temos condições de iniciar uma trajetória de crescimento sustentável, em vez de apenas um ciclo curto de expansão, mais um voo de galinha. O voo de Vossa Excelência é de águia. Vossa Excelência voa como águia quando vai à tribuna e desenvolve temas da maior importância para o nosso país. Lamentavelmente, nós não podemos ficar nesse crescimento pífio, num voo, como os dizem os economistas, num voo de galinha, um voo curto, decola e desce, cai de novo, como tem acontecido na economia, como se diz no meio econômico. O objetivo da equipe econômica do governo não pode ser apenas o de fazer o país crescer em 2013, senhor presidente, mas sim de crescer de 2013 a 2023. Tem que ter uma visão de média e longo prazo. Num planejamento, melhor dizendo, como eu disse, de médio prazo, pelo menos. E, para tanto, é imprescindível que o governo sinalize claramente sua intenção de fazer reformas estruturais. Não dá para curar câncer com cibalena, como se diz no jargão popular. O que está fazendo na economia do Brasil, lamentavelmente, é querer curar câncer com cibalena, é pontual. As ações do governo atual são pontuais. Quando precisa incentivar a economia, usa da regulação do IPI para fazer redução de IPI. É real, isso é fato, precisa ser feito, mas não pode ser só isto. Por quê? Porque ao fazer isto, você penaliza os estados e municípios, porque reduz a participação dos fundos dos estados e dos municípios. E aí, novamente, repito aquilo que disse no início o senador Paulo Paim, penaliza os brasileiros. Não todos eles são penalizados por falta de repasses reais para atender às necessidades de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, porque são nos municípios que os brasileiros vivem, é lá que eles vão buscar o atendimento, é lá que precisam ser fortalecidos os entes federados da nossa federação, que está esgarçada por falta da revisão do Pacto Federativo. E, para tanto, senhor presidente, é imprescindível, como eu disse, que o governo sinalize de fazer as reformas estruturais, como uma reforma que simplifique nosso sistema tributário, reconhecidamente um dos entraves ao desenvolvimento da economia. Além disso, os baixos níveis de investimentos é um outro ponto da maior importância. São sempre apontados por analistas. Permita só eu registrar a presença aquele que foi primeiro vice-presidente da Casa e está aqui conosco e vai usar a tribuna, o senador Aníbal Diniz. Senador Aníbal, satisfação vê-lo aqui conosco. Como eu falava, presidente Paulo Paim, os baixos níveis de investimentos são sempre apontados por analistas como uma das causas do desaquecimento brasileiro nos 2 últimos anos. No Brasil, o nível de investimento ronda os 18% do PIB, contra quase 50% da China e pouco mais de 30% da Índia, e fazem parte do BRIC. No Peru, Chile e Colômbia, a taxa fica em torno dos 25%. Além desses fatores, associados ao desaquecimento da China e ao aumento da crise global, outros vilões responsáveis pelo nosso baixo crescimento em 2012 têm sido apontados como sendo a sobrevalorização do real, que mina a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, e problemas estruturais, como excesso de burocracia, gargalos de infraestrutura e falta de investimento em educação e na formação de mão de obra. Todos esses pontos, senador Paulo Paim, pretendo vir à tribuna, fazer uma análise de cada um deles, porque são fundamentais para o encaminhamento da economia do nosso país para o futuro. A situação é ainda mais grave quando se leva em consideração que o Banco Mundial revisou para baixo sua previsão de crescimento da economia brasileira e lançou um alerta para que os países emergentes protejam o seu crescimento, já que o caminho da recuperação mundial ainda é, aspas, espinhoso, fecho aspas. As nações em desenvolvimento, diz,
devem se concentrar em melhorar o potencial de suas próprias economias e, ao mesmo tempo, fortalecer suas reservas para enfrentar os riscos provenientes das zonas do euro e das políticas fiscais adotadas pelos Estados Unidos, fecho aspas, diz a edição mais recente do relatório Global Economic Prospects, Perspectivas Econômicas Mundiais, publicado no dia 15 de janeiro último. Senhor presidente, senhor senador, com muita atenção e bastante apreensão, temos acompanhado o fraco desempenho do PIB nos últimos 2 anos. Não é novidade para ninguém que, quando a economia vai mal, os empregos sofrem e o poder aquisitivo cai e a população é a que é mais prejudicada. Preocupa-nos que o governo lance mão de manobras contábeis, como fez agora para o fechamento do exercício de 2012, para que, entre aspas, manter o superávit primário. Ele foi antecipar a distribuição de resultados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para que pudesse, entre aspas, manter o superávit definido na lei orçamentária, a fim de maquiar a situação, produzindo por meio delas resultados que aparentemente demonstram o cumprimento das metas de superávit primário. O que todos esperamos são ações que efetivamente sejam capazes de conduzir nossa economia ao crescimento elevado e constante, de modo a garantir a qualidade de vida de todos os brasileiros. Senhor presidente, como eu disse ao iniciar o pronunciamento desta tarde, esta análise inicial sobre o rumo da economia brasileira precisa ser aprofundada, e aprofundada por todos os senhores senadores, para que nós possamos realmente, do Congresso Nacional, conduzir o alerta, no bom sentido, senador Paulo Paim, todos nós queremos que o Brasil dê certo, para que todos os brasileiros tenham melhoria da sua qualidade de vida. Mas é preciso que haja, por parte do Executivo também, abertura para que ouça o Congresso Nacional, para que daqui as palavras que são pronunciadas possam ter eco no Executivo, para que a gente possa, em conjunto, trabalhar por um Brasil melhor e maior. Muito obrigado, senhor.